Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Esse final de semana, houve uma grande mobilização em todo o país em torno de criticar a chamada PEC da blindagem, ou como algumas pessoas também vêm chamando, a chamada PEC da bandidagem. É um pouco sobre essa proposta de emenda à Constituição que eu quero falar hoje e os retrocessos que ela representa caso venha a ser aprovada. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Toda semana, pelo menos 2 novos conteúdos. Eu começo, na verdade, dizendo que na semana passada houve apenas um voto, porque eu estava exatamente acompanhando o desenrolar dessa PEC e eu queria trazer quando as coisas estivessem pelo menos com um pouco mais de definição. Pois bem, então se trata da proposta de emenda à Constituição número 3 de 2021, algo que já vem sendo gestado ali no Congresso já há algum tempo, mas que só agora tomou fôlego. No dia 17 de setembro, a Câmara dos Deputados aprovou essa PEC com uma série de críticas do ponto de vista não só do conteúdo dela, mas também de vícios de procedimento que eu quero falar ao longo aqui desse episódio. O que essa PEC vem fazer é, no primeiro momento, fazer com que o sistema constitucional brasileiro retroceda ao que era na redação original da Constituição de 88, ou seja, deputados federais e senadores só podiam ser processados, só podia ser instaurado, inclusive, inquérito, a investigação penal contra eles, se houvesse autorização da casa que eles pertencem, e aí também essa votação é secreta. Então, além dos parlamentares estarem num patamar diferente de todos os demais seres humanos brasileiros, inclusive outras autoridades, como o presidente da República, o governador de estado, enfim, porque eu preciso de autorização para começar esse processo e essa votação é secreta. Isso é algo que lá em 2001, na emenda constitucional 35 de 2001, foi alterado exatamente para tornar agora a regra inversa. Deputados e senadores, o processo, o inquérito e eventualmente a ação penal contra eles pode começar, e aí a casa que ele pertence, deputado, senador, é que precisa votar para suspender o processo, mas essa votação precisa ser pública. Houve, assim, com essa emenda, uma mudança substancial, uma evolução constitucional ante o regime anterior. Ou seja, a casa, os deputados e senadores, eles precisam primeiro se expor publicamente, dizendo não queremos que determinada investigação contra o nosso coleguinha aqui continue, e aí com isso eles sofrerem as sanções políticas, eleitorais, o desprezo das pessoas de que, deixando claro que aqueles deputados e senadores estão protegendo os seus colegas. Mas a própria questão de que a investigação já começa e aí então é que eles podem suspender, coloca também mais peso sobre coloca mais responsabilidade para esses próprios deputados, que eles é que têm que falar, pedir à Câmara, à mesa da Câmara, à mesa do Senado, para instaurar uma votação de suspensão, porque o ônus agora parte para eles, e não como era antes, o STF tendo que pedir à Câmara ou pedir ao Senado para que uma investigação começasse. Tem um dado que foi publicado no jornal o Globo sobre isso. De 1988, data de aprovação da Constituição, até 2001, que é quando há essa emenda, o STF mandou 254 pedidos de investigação contra deputados e senadores, ou para a Câmara ou para o Senado. Desses 254 pedidos, apenas em um destes casos, foi um caso de um deputado, a Câmara dos Deputados autorizou a investigação. Então, percebam, uma série de deputados e senadores que hoje, inclusive, já estão condenados, como a própria Flor de Lis, condenada por matar o marido, enfim, deputados e senadores que já foram condenados por corrupção, que já foram condenados por uma série de crimes, talvez não tivessem sido, se a gente seguir a lógica aqui, não teriam sido porque a própria casa a que eles pertencem, por uma votação secreta,
poderia impedir essa votação. É um retrocesso imenso que, na redação original da Constituição, ainda fazia sentido, porque nós estávamos saindo de um período de ditadura militar, em que o Congresso Nacional, a qualquer momento, era fechado pelos militares, pelo presidente, os mandatos eram cassados por ato unilateral dos presidentes generais, não é? E aí, a Constituição de 88, então, com a ideia de proteger os deputados e senadores contra esse passado, face a esse passado, criou essa regra. Só que essa regra, ao longo do tempo, se mostrou desnecessária, mas mais do que isso, se mostrou abusiva. Porque, como eu disse, os dados anteriores à emenda mostram que o Congresso Nacional simplesmente não autorizava que deputados e senadores pudessem ser investigados. Contra essa aprovação da PEC, contra essa aprovação que acabou acontecendo no meio da semana passada, houve uma mobilização popular muito grande nas redes sociais. Mais de 80% das mobilizações nas redes sociais foram no sentido de criticar essa PEC. Durante o final de semana, quase 100 mil pessoas foram às ruas protestar contra a aprovação dessa PEC. E mesmo antes dessa grande mobilização física, toda a crítica que começava a haver nas redes sociais fez com que, inclusive, alguns deputados federais que haviam votado favoravelmente a essa PEC voltassem atrás, publicassem vídeos se dizendo arrependidos porque viram o tamanho da crítica. E o próprio Senado, agora que foi aprovado na Câmara, vai para o Senado. E o próprio Senado, a presidência, a mesa do Senado, já sinalizou que lá essa PEC não passa, haja vista toda a crítica popular envolta nisso. E vamos lembrar que ano que vem nós temos eleições para deputados, senadores. E aí, além dessa questão política, vale a pena lembrar que a questão também já está no STF. Alegam-se questões de vícios de procedimento. Vale lembrar que o STF ele não pode declarar inconstitucional um projeto de lei ou de emenda à Constituição por causa do seu conteúdo, mas ele pode ser chamado a falar sobre violações de procedimento, se o regimento interno das casas não foi observado, ou principalmente se os requisitos constitucionais para se fazer uma emenda não foram devidamente seguidos. A própria PEC pode ser declarada inconstitucional, e é isso que já se está tentando fazer. Eu queria chamar a atenção da manifestação aqui de alguns juristas sobre isso. O Pedro Serrano fala que essa PEC ela tem um desvio de finalidade, ela tenta imunizar aí deputados e senadores, blindar deputados e senadores de uma maneira que viola o princípio da isonomia. O Lênin Streck chama a atenção exatamente do fato da evolução constitucional, de quanto que nós evoluímos de 88 até chegar à mudança na Constituição em 2001, que criou a regra atual, e como que isso beneficiou o sistema político democrático brasileiro, e o quanto que a aprovação de uma PEC para voltar à redação original seria prejudicial. Aliás, antes que eu me esqueça, para além dessa volta à redação original, ainda existem algumas outras disposições que são absurdas, como, por exemplo, fica estabelecido que presidentes de partidos políticos só podem ser processados perante o STF, algo que não tem o menor cabimento e é algo absolutamente sem qualquer fundamento democrático, republicano, enfim. Bom, eu vou continuar acompanhando essa PEC, espero que ela seja logo arquivada no Senado e que isso seja de vez varrido do Congresso Nacional. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.